Olá, meu aluno, seja bem-vindo à nossa primeira aula de Direito do Consumidor, preparatória para o teu concurso, correto? Direito do Consumidor, antes da gente entrar de forma precisa e profunda na matéria, deixa eu fazer alguns comentários sobre essa disciplina chamada Direito do Consumidor. Na verdade, estamos diante de um assunto extremamente importante, fundamental não só para o teu concurso público, mas também para a tua vida de uma forma geral, correto? Porque estudar direito do consumidor é estudar uma das relações mais aplicadas, uma das relações mais corriqueiras do nosso mundo atual, do nosso mundo contemporâneo, que é essa relação entre consumidor, fornecedor. O que nós vamos ver e conhecer dessa disciplina são as espécies e formas através das quais se apresentam essas relações entre fornecedor, pessoa física e jurídica, consumidor, podendo ser pessoa física ou jurídica, produtos, serviços, as nuances dessa relação, prazos, o que são produtos duráveis e não duráveis. Então nós vamos passear por uma disciplina que, além de ser fundamental para o teu dia a dia como cidadão brasileiro, é principal forma e foco do teu concurso público. Agora, nós vamos conhecer de forma pautada no nosso material de apoio. Eu sempre gosto de ressaltar que o material de apoio que eu trago para você é o material completo. De que forma eu preparei esse material de apoio para você? Na verdade, a base fundamental da nossa aula de Direito do Consumidor, ou melhor, das nossas aulas de Direito do Consumidor, a base principal é a Lei 8.078, que é o nosso conhecido Código de Defesa do Consumidor, correto? Mas eu gosto de mesclar a letra da lei, todos os dispositivos da Lei 8.078, é uma lei relativamente pequena, uma lei que contém 119 artigos, com tópicos entre cada capítulo dessa respectiva lei. Então, eu começo falando, como já aparece para você aqui, as fontes normativas, obviamente, fontes normativas que norteiam esse assunto denominado direito do consumidor, correto? Começando pela própria Constituição, que é a nossa Carta Magna, perfeito? E a partir daí, nós vamos passear gradativamente até entrarmos, de uma vez por todas, na Lei 8.078, para conhecermos, com base nesta lei, todas as nuances, todas as peculiaridades dessa disciplina chamada Direito do Consumidor. Então, a partir de agora, vamos trabalhar juntos, começando pelas fontes normativas, perfeito? E eu gosto da ideia de passar para você que quando estudamos Direito do Consumidor, apesar de o nome da disciplina se chamar Direito do Consumidor, a Constituição, ela nos dá várias informações sobre essa matéria. No artigo 5º, no inciso 32 da Constituição, lembrando que quando falamos de artigo 5º, o artigo 5º é o nosso famoso direitos, o artigo que traz os direitos e deveres individuais e coletivos, correto? Nos seus 78 incisos. Então, quando falamos de artigo 5º, nós estamos tratando de uma matéria de direito constitucional chamada Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, com seus 78 incisos e 4 parágrafos. Extraindo um desses incisos, mais precisamente o inciso 32, nós temos que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Essa informação ela é importante porque você vai confirmar, quando entrarmos no estudo da Lei 8.078, de que forma o Estado se apresenta para nós como verdadeiro promotor da defesa dos direitos do consumidor. Avançando ainda na Constituição, ok? Fontes normativas, ainda em Constituição, artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, lembrando que o artigo 24, no artigo 24 nós encontramos a chamada competência concorrente
entre quais entes da federação? União, Estados e Distrito Federal. Então, compete a estes três entes da federação legislar concorrentemente sobre, inciso 8, responsabilidade por dano ao meio ambiente, responsabilidade por dano ao consumidor, novamente, a figura do consumidor aparecendo em nossa Constituição Federal, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ainda na Constituição Federal, no artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público. Agora nós fizemos um voo, nós decolamos do artigo 24 da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e decolamos lá para o artigo 129, lembrando que o artigo 129 nos dá a informação sobre as funções essenciais da Justiça, correto? E uma das instituições que exerce essas funções essenciais à Justiça é o nosso conhecido Ministério Público, onde no seu artigo 29 nós encontramos que são funções institucionais do Ministério Público. Dentre elas, inciso 3, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Quando nós, repito, mais uma vez, quando nós entrarmos de forma mais aprofundada na Lei 8.078, nós vamos descobrir que quando falamos de consumidor, uma modalidade, um determinado grupo de consumidores podem ser classificados como consumidores indetermináveis, o que nos dá uma ideia de interesses difusos, alvo de função institucional ou uma das funções institucionais do Ministério Público, tá ok? Bom, no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, nós temos o seguinte comando normativo: a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Artigo 170 da Constituição: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados dentre vários princípios do artigo 170, eu trouxe para vocês o constante no inciso 5, ou seja, defesa do consumidor. Então vocês podem perceber que a nossa Constituição está recheada de informações e passagens voltadas especificamente para a defesa dos direitos do consumidor. Na verdade, estamos falando de algo maior do que defesa do consumidor. Nós estamos falando de defesa dos direitos do consumidor. Todos assegurados e devidamente escalonados na própria Constituição Federal. Bom, ainda falando de fontes normativas do direito do consumidor, eu trago para vocês o artigo 192, que diz que o sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover, olha o detalhe, aqui eu quero e peço uma atenção especial para você, meu aluno. O sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será, ainda coloquei em negrito para você, preste atenção nessa parte do artigo 192 da Constituição, será regulado por leis complementares
que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 40 de 2003. Perfeito? Aí você lê esse artigo, olha para esse artigo e se pergunta, ou me pergunta o seguinte: ô Wanderson, o que você quer passar para nós com esse artigo, com esse conteúdo constitucional? Na verdade, eu coloquei uma nota, uma observação do próprio STF, da nossa Suprema Corte, que diz o seguinte: as relações de consumo de natureza bancária ou financeira serão protegidas por esse camarada aqui, ó, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, meu querido, meu caro aluno, de uma vez por todas, eu peço a você que preste extrema atenção nessas duas informações. Uma informação traduzida em forma de artigo e a outra em forma de nota. A partir de hoje, não confunda relação de consumo de natureza bancária ou financeira com Sistema Financeiro Nacional. Eu já vi aluno meu confundir que o Sistema Financeiro Nacional será regulado pela Lei 8.078, o chamado Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, o que o artigo 192 nos traz é uma informação precisa e específica de que quando falamos de Sistema Financeiro Nacional, com todas as nuances do caput do artigo 192, ele está querendo nos ensinar que tudo que diz respeito ao Sistema Financeiro Nacional será regulado por quem? Por leis complementares. Informação que você jamais deve esquecer para a tua prova. Ao contrário de relações de consumo de natureza bancária ou financeira, que aí sim serão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, toda situação que envolva instituições bancárias, de um lado, e clientes destas respectivas instituições bancárias, de outro, são casos, são hipóteses, casos concretos que serão devidamente regulados ou agasalhados ou abraçados, como queira, pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá ok? No artigo 48 do ADCT, o que significa ADCT? Para quem não sabe, anote: atos das disposições constitucionais transitórias, nos diz que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias, perfeito? Da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir daí, nós temos justamente o pontapé inicial, o grande start, com base no artigo 48 do ADCT, dizendo que o Congresso Nacional, dentro de 6 meses, ou seja, aliás, de 4 meses, de 120 dias, terá ou teria que iniciar a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Na sequência, nós conhecemos que a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ela, na verdade, gerou o nosso, hoje, tão conhecido e tão praticado, tão aplicado, Código de Defesa do Consumidor. A Lei 8.078 de 90 dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Então, essa parte inicial da matéria, como eu falei no início, ela nos dá informações sobre as fontes normativas sobre direitos do consumidor. Repito, começando pela própria Constituição, passeando pelos artigos, começamos pelo 5º, inciso 32, depois nós fomos para o artigo 24, que fala sobre a competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal, perfeito? Depois nós voamos para o artigo 129, que fala das funções institucionais do Ministério Público. Passeamos pelo artigo 150, fomos até o artigo 192. No artigo 192 nós fizemos uma observação conflitando o conteúdo caput do artigo 192 com uma observação do Supremo Tribunal Federal, onde nós conhecemos essa diferenciação do sistema financeiro nacional, que será regulado por leis complementares, ao contrário de relações de consumos de instituições bancárias e seus respectivos clientes, que aí sim será regulado pelo chamado Código de Defesa do Consumidor. E a partir de então, nós vamos dar início, propriamente dito, ao estudo do direito do consumidor, baseado na sua lei específica, que é a Lei 8.078 de 1990. Correto? Bom, no Código de Defesa do Consumidor, nós encontramos alguns conceitos. Agora, basicamente, eu quero que você aprenda a partir de hoje que o que nós estudamos no Código de Defesa do Consumidor são conceitos voltados para consumidor e fornecedor, bem como conceitos de produtos e serviços. Então é basicamente sobre esses assuntos que vai se basear ou que vão se basear as nossas aulas, a partir de agora, tá ok? Bom, artigo 1º, o presente código estabelecerá ou estabelece normas de proteção à defesa do consumidor de ordem pública e interesse social nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição e 48 de suas disposições transitórias, do chamado ADCT. Então, a partir do artigo 1º, nós encontramos uma referência, perfeito? Novamente, uma referência a tudo aquilo que nós já vimos no início da aula. E agora, nós vamos começar a conhecer um pouco mais sobre a relação jurídica de consumo. Relação jurídica de consumo. Então, na verdade, o que seria o conceito de relação jurídica de consumo? Na verdade, essa relação jurídica de consumo se estabelece quando estão presentes requisitos ou elementos fundamentais para a concretização desta citada relação jurídica. Você ainda pode completar com a seguinte informação: caso esteja ausente qualquer dos elementos essenciais, quais sejam subjetivos, objetivo ou finalístico, não há que se falar em relação jurídica de consumo. Tá ok? Tranquilo até aí? Bom, aí você olha para essa parte da matéria e se pergunta, bom, elementos essenciais, elemento subjetivo, elemento objetivo e elemento finalístico. O que significa cada um deles? Para ficar mais fácil, vamos entender a seguinte situação. Fulano, PF. Esse fulano aqui é uma pessoa física. Ok? Vamos entender essa sistemática para conhecermos cada um desses elementos essenciais que completam essa relação jurídica de consumo. Fulano, que é uma pessoa física, está diante de Beltrano, que é uma pessoa jurídica. Na verdade, Beltrano é uma loja, tá ok? É uma loja que vende bolas de futebol. Fulano vende várias bolinhas de futebol. Um belo dia, fulano, andando pela calçada, se depara com a loja, com a pessoa jurídica chamada Beltrano, que vende bolas de futebol,
e se interessa em adquirir uma ou mais de uma, não interessa, não importa, mas vamos trabalhar com o número 1, com uma bola de futebol. Fulano adquire uma bola de futebol para dar de presente, para presentear seu filho. Bom, fulano adquiriu uma bola de futebol para presentear o seu filho. Na verdade, não importa nem o que ele vai fazer com a bola de futebol, tá ok? Bom, então para entendermos esses elementos essenciais dessa respectiva relação jurídica de consumo, lembrando que uma relação jurídica de consumo se completa pela presença dos 3 elementos essenciais, quais sejam subjetivo, objetivo e finalístico. Fulano, pessoa física, adquiriu uma bola de futebol de Beltrano, pessoa jurídica, correto? Agora vem um detalhe. Quando fulano adquiriu essa bola de futebol, ele percebeu que a bola murchava constantemente, porque nela não parava nenhum ar quando ele enchia essa respectiva bola. Correto? Ao voltar à empresa B para reclamar desse respectivo produto, porque na verdade fulano não adquiriu um serviço, ele não contratou um serviço, o meu exemplo é do fornecimento de um produto, o representante da pessoa jurídica Beltrano virou para o fulano e falou o seguinte: meu amigo, essa bola foi vendida perfeita para você, se você furou é problema teu, corra atrás dos seus direitos. Mas na verdade esse fulano, essa pessoa, pelo menos no balcão, está provando para esse fornecedor, para esse vendedor dessa loja, que existe um erro de um defeito de fábrica nessa bola, uma costura que não foi finalizada, o que está gerando esse esvaziamento constante desta bola adquirida. Então eu ilustrei para você o início de uma relação jurídica de consumo que passou a dar a fulano o direito de recorrer ao poder judiciário, correto? A devida reparação para esse e posterior indenização para esse fato que iniciou a partir da compra dessa bola de futebol. Então, para entendermos o encaixe de cada elemento essencial, eu pergunto a você, nessa relação de consumo, fulano e Beltrano, ou seja, essa pessoa que foi a essa loja comprar uma bola de futebol, recebe um nome. Ô Wanderson, não é mais fácil você ditar o conceito de cada elemento? Para mim é muito fácil. Até porque eu dou aula disso, então para mim é muito fácil ditar e acabou a aula. Mas eu quero ensinar você a raciocinar juridicamente. Até porque estamos aprendendo, estamos estudando uma disciplina de direito. E eu sempre falo aqui nas minhas aulas que direito não se decora, direito se entende. Direito se compreende. Porque se você decorar, a primeira pancada que você der na cabeça num poste, você esquece tudo. Então, vamos raciocinar com base na doutrina, correto? Aprende uma coisa, o elemento subjetivo nesse exemplo que eu dei é fulano e a pessoa jurídica que não importa o nome, ou seja, Beltrano. Então, os elementos subjetivos sempre serão as personagens que estão figurando na presente relação jurídica de consumo. Da mesma forma que se você sair da sua casa agora e for numa lanchonete adquirir algum alimento, algum produto para ingerir e dali surgir algum problema, você é o elemento subjetivo dessa respectiva relação jurídica de consumo e essa denominada lanchonete é o outro polo desse elemento subjetivo. O elemento objetivo no nosso exemplo seria a bola de futebol, ou seja, o produto fruto desta situação jurídica entre fulano e a empresa Beltrano. Agora, o elemento finalístico é justamente aquilo que enseja o direito de fulano pleitear um eventual dano à empresa B. O importante é você entender, por isso que eu falei que no conceito, caso exista ou caso ocorra a ausência de qualquer desses elementos, quer seja o subjetivo, o objetivo ou o finalístico,
Aprendam e não esqueçam, não há que se falar de relação jurídica de consumo, tá ok? Porque se fulano, aproveitando o nosso exemplo, comprou a bola de futebol, deu para o seu filho tinha na época 6 anos de idade, hoje conta com 10, e até hoje a bola, depois de decorridos 4 anos, não apresentou nenhum defeito de fabricação ou algo do gênero, existe então uma ausência de quê? De elemento essencial chamado finalístico, razão pela qual não há que se falar em relação jurídica de consumo, tá ok? Então nós entendemos que elemento essencial subjetivo são as personagens que figuram ou que figurarão em uma determinada relação jurídica de consumo. De um lado, uma pessoa física, de outro, uma pessoa jurídica, podendo ser de um lado uma pessoa física, de outro, outra pessoa física, de um lado uma pessoa jurídica, ou de outro, outra pessoa jurídica, não importa. Elemento subjetivo são as personagens que participam de uma determinada relação de consumo. Elemento objetivo pode ser o produto ou o serviço, até então contratado ou adquirido pelo respectivo consumidor. E elemento finalístico seria justamente o elo, ou seja, o elemento que vai criar um vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, quer seja de produto ou serviço. Tá ok, meu aluno? Entendido isso? Vamos tomar um fôlego, beber uma água. Na próxima aula a gente volta com a definição legal de consumidor, ainda nessa parte inicial da matéria. Tá ok? Abraço, até a próxima aula.